Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de novembro, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 27 ao capítulo 28. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo é enviado para a Itália. Lembra do propósito de Deus, dizendo que Paulo chegaria a Roma? Pois é, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adriminatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizeram-nos ao mar indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegaram sobre a proteção de Chipre, por ser contrário aos ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra e Alícia, achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava partindo para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fonte a Cindo, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, admoestando Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava muito crédito ao piloto e ao mestre de navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podia chegar a Fenícia e aí passando o inverno, visto que o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste, soprando brandosamente vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou ao lado da ilha um tufão de vento chamado Eurosquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e nos fomos deixando levar. Olha que difícil esse tempo, né? Passado sob a proteção da ilhota de cauda, a custo conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem Chipre, arraiaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte. Já tinham aliviado, ou seja, tirado as cargas, né, para tentar ter um comando. E aí nós vamos ver que ia aparecendo, já havia alguns dias, sem sol nem estrela, caindo grande tempestade. Então não era uma noite, não era um dia, isso já se passava por muitos dias. E aí, havendo todos estado sem comer, Paulo pôs-se de pé no meio do navio e disse: Senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não ter partido de Creta, para evitar todo esse dano, essa perda, porque Paulo havia falado, né? Você vai ver lá no versículo 9 do capítulo 27. Mas agora aconselho, tenha ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, a quem eu sirvo, me
esteve comigo, né? Deu a certeza a Paulo de que ninguém ia perecer, mas eles iam perder o navio. E aí, tendo dito isso, tomado o pão, deu graça na presença de todos, começaram todos a comer, recobraram o ânimo, né? E sabe quantas pessoas estavam nesse navio? 276 pessoas, né? Então, Paulo ali pegou a autonomia, pegou ali as rédeas da situação, animou o ânimo do povo, fez o povo comer, e quando, né, já estava amanhecendo, eles não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia um lugar que eles pudessem, né, ir até lá, lançando âncora, deixaram o mar, largando as amarras do leme, alçando a velha ao proa, dirigiram-se à praia. E ali, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio, e a proa encravou e ficou imóvel, mas a popa que abria pela violência do mar. E apareceu um soldado dizendo para que matasse todos os presos, para que nenhum deles fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu dele fazer isso e ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro e se lançassem no mar a fim de alcançar a terra seca. E aí nós vamos ver que todos se salvaram. E eles chegaram a uma ilha chamada Malta. Uma vez em terra, né, nessa ilha, os bárbaros tratavam ele com humanidade. Olha, aquela ilha era habitada por bárbaros, né? E nós vamos ver que eles acenderam uma fogueira, acolheram todos, né? Porque estava muita chuva, muito frio. E aí, quando eles estão ao redor da figueira, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se na mão de Paulo, né? E quando os bárbaros, né, aqueles homens da ilha, viram a víbora na mão de Paulo, né? E aí eles falaram: esse homem é assassino, esse homem deve ser muito ruim, porque foi salvo do mar, quase morreu no mar, e agora a víbora, a cobra morde ele, e esse daí não tem, se não morreu no mar, vai morrer agora, porque eles já conheciam, né? Muitos casos de mortes através dessa cobra. E aí nós vamos ver que Paulo vai sacudir a mão, o réptil vai cair no fogo e Paulo não sofre mal algum. Eles estavam esperando que Paulo começasse a se inchar e caísse morto de repente, mas mal nenhum sucedeu. E eles olharam para Paulo e disseram: esse homem é um Deus, né? O mar não conseguiu matar ele, a cobra não conseguiu fazer dano algum, esse homem é um Deus, né? E aí nós vamos ver que Públio, um homem que era rico, um principal da ilha, hospedou Paulo, recebeu Paulo dignamente, com todas as honrarias por 3 dias. Paulo curou enfermos que ardiam em febre, até mesmo o pai de Públio, né, foi curado, e ali o nome de Deus foi glorificado, e Paulo prosseguiu a sua viagem, né? Então, olha só quantas histórias nós temos em apenas um capítulo, que é o capítulo, né, 28. E nós podemos ver que o livro de Atos, ele acaba no capítulo 28 com Paulo chegando a Roma. Uma vez em Roma, foi permitido Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia soldado que guardava. Então, Paulo ficou numa prisão domiciliar, uma casa que foi alugada, né, ou uma casa que foi destinada para ser residência de Paulo. E ali, desculpe, ali ele ficava, né, na companhia de guardas que ficavam ali de vigia. Olha só que coisa extraordinária, né? Mesmo ele sendo prisioneiro, né? Nós sabíamos que muitos queriam a morte de Paulo. E como
um homem, um cidadão romano, ele teve direito, né, a estar nessa prisão domiciliar e ainda ter guardas vigiando e cuidando dele, né? E aí nós podemos ver que ele vai fazer sua defesa, ele vai pregar em Roma, porque Deus disse para ele que iria acontecer isso, e isso vai se cumprir, profecia narrada em Isaías 6:9. Olha só, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se converta e por mim sejam curados, né? Então isso é uma profecia que está em Isaías capítulo 6, do 9 ao 10. Tomai, pois, conhecimento de que a salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles ouviram. Dita essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, né? Porque não conseguiram o intento que queria. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você e amanhã nós começaremos o livro de Romanos. Senhor, colocamos diante de Ti o nosso coração. Sabemos que, independente da circunstância, nós precisamos crer que a boa obra que o Senhor iniciou em nós e através de nós, Tu és fiel para completá-la. Queremos que os nossos olhos estejam em Ti, independente das circunstâncias que nós tenhamos que viver. É isso que Paulo nos ensina e é isso que a Tua palavra nos mostra. O testemunho vivo de pessoas que confiaram em Ti, sabe, e foram tremendamente abençoadas e supridas em tudo que elas precisaram. Mesmo passando em situações difíceis, creram, perseveraram e cumpriram o seu propósito. Por isso nós colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.